Olá para você. Seja bem-vinda ao Entre Nós. É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Toda terça e sexta eu tô aqui com um tema para a gente conversar. Eu costumo dizer que esse é um espaço para a gente falar sobre a vida emocional da mulher real. Não a mulher que a sociedade espera que a gente seja, mas a mulher que a gente realmente é. Meu nome é Cristina Barbosa e você pode me chamar de Cris. Eu sou psicanalista, especialista em comunicação, e esse podcast nasceu de ouvir tantas mulheres falarem sobre temas que parecem simples, mas que atravessam o cotidiano feminino de um jeito profundo. E hoje eu quero começar com uma reflexão. Você já percebeu que a vida não te dá garantia de nada? A gente tem que tomar decisões e escolher o que fazer sem a certeza de que aquela é a melhor escolha, porque a gente não tem garantia de nada. E aí, como a gente não tem garantia, só dá para confiar mesmo no que a gente quer. A gente tem que se ouvir, né? Só que tem uma ilusão aí. Ilusão essa que muitas vezes a gente alimenta sem perceber. É ouvir aquela voz que diz que quando tudo se organizar, aí sim a gente vai conseguir se ouvir melhor. Quando a rotina acalmar, quando estiver melhor de grana, quando os filhos crescerem, quando o trabalho estabilizar, quando a cabeça parar de doer, ou sei lá, quando aquela promoção chegar. Mas a verdade é que a vida quase nunca entrega esse cenário ideal. Aliás, você se lembra de algum cenário ideal em que absolutamente tudo funcionava? A questão aqui é que a vida não dá garantia de estabilidade, nem de tempo, nem de reciprocidade. Não dá garantia se vai dar tempo de fazer depois. E talvez por isso se escutar seja tão importante. Porque no meio de tanta coisa, a gente pode passar muito tempo se afastando da nossa própria voz. Não porque a gente não sente, mas porque não para sentir até o fim. Ou até sente, mas logo corrige, minimiza. A gente percebe que está cansada, mas diz para si mesma: é só uma fase, vai passar. Percebe que um relacionamento machuca, mas pensa que talvez esteja exigindo demais. A gente percebe que aquele trabalho já não faz mais sentido, mas a gente continua porque não é hora de mexer nisso. Percebe que tem alguma coisa apertando aí dentro, mas se distrai, se ocupa, responde mensagem, resolve pendência e a vida vai passando por cima do sentimento que estava tentando vir à tona. Agora, escutar não é fazer tudo que dá vontade. Se escutar também não é agir por impulso e nem é romantizar uma intuição. Se escutar é prestar atenção, é notar o que se repete dentro de você, o que insiste, o que volta, o que te deixa em alerta, o que te deixa em paz. Escutar o que te dá medo, qual é a dor que pede cuidado e qual é o desejo que te pede coragem. Porque nem tudo que a gente sente é direção, mas tudo que a gente sente merece escuta. E às vezes o coração fala com a gente em forma de incômodo, em forma de tristeza ou de ansiedade que cresce perto de algumas pessoas, ou de um cansaço no final do dia que não passa. A gente foi aprendendo a escutar muito bem o lado de fora, escutar o que esperam da gente, o que elogiam, o que pega bem, o que é sensato, o que é conveniente. Mas nem sempre o que parece certo por fora sustenta a sua verdade por dentro. E na psicanálise isso conversa muito com o desejo. Não com aquele desejo que é mais como um capricho, mas com um desejo que é vivo em você, aquilo que teima em insistir, que não desaparece, que continua chamando você, mesmo quando a vida vai colocando outras urgências por cima. Aquela voz que repete o que seu coração está tentando dizer, sabe? E na terapia cognitivo-comportamental isso também tem um nome possível, o modo automático. É quando a gente entra na rotina, na sequência, a gente resolve, produz, responde, organiza, corre e vai ficando tão absorvida pelas tarefas, pelas obrigações, que a gente nem percebe. E isso aparece em cenas muito concretas da nossa vida, tá? Quando a gente vai dirigindo em silêncio e sente um aperto no peito. E aí coloca uma música qualquer para se distrair, para não entrar em contato com o que está sentindo. Quando a gente diz, eu não sei mais o que eu quero. Mas, na verdade, a gente ainda não parou para se perguntar o que que é isso com honestidade. Porque se escutar também assusta. Assusta porque quando a gente realmente para, a gente às vezes percebe coisas que a gente não queria perceber.
Por exemplo, que a gente está triste há mais tempo do que deveria, que a gente continua tentando caber em lugares que já não nos servem mais. E isso cobra um preço, porque viver sem se escutar não impede a dor, só faz com que ela apareça mais torta, mais atrasada, mais acumulada, mais difícil de nomear. E às vezes a gente nem faz uma escolha, sabe? Mas o nosso corpo faz. O cansaço aumenta, o estresse aumenta, a vida vai ficando pesada. E eu acho que tem uma verdade dura, mas libertadora nesse tema. A vida não tem garantia suficiente para que você adie para sempre a si mesma. Não tem garantia de que vai sobrar tempo depois, não tem garantia de que o momento ideal vai chegar. Então, se escutar deixa de ser luxo, sabe? Vira responsabilidade. Responsabilidade com a sua própria vida, com a sua própria história. E preste atenção, eu não estou falando aqui de um discurso sonhador, tá? Não é sobre largar tudo. Não é sobre tomar grandes decisões imediatamente. É sobre parar de se trair em pequenas doses todos os dias. Talvez se escutar comece com menos grandiosidade do que você imagina. Talvez se escutar seja como não correr para uma anestesia logo assim quando você se sente mal. Deixar de responder automaticamente "tá tudo bem" quando alguém te perguntar como você tá. Existe uma parte sua pedindo a sua atenção. Porque no fim a grande questão talvez não seja controlar a vida, mas sim tentar ser o mais fiel possível a si mesma, aos seus próprios sentimentos. Essa é a hora de você se perguntar: eu estou pelo menos tentando me escutar? Tentando entender o que eu estou sentindo? Porque a vida não dá garantia de nada, isso a gente já sabe, mas a vida cobra presença. E no fim das contas, o que a gente precisa de verdade é evitar a dor de perceber que a gente passou tempo demais vivendo uma vida que até parecia certa, mas que já não conversava com o nosso coração. Aqui entre nós, para esse final de semana, eu quero te propor um exercício simples, mas muito honesto. Eu sugiro que você dê pause no vídeo, tá? Para você poder anotar e fazer a atividade. Pega uma caneta, um caderno qualquer e responde, sem uma resposta bonita, tá? A primeira pergunta é: o que eu venho sentindo e tenho minimizado? Depois, em qual área da minha vida, familiar, emocional, financeira, em qual área da minha vida eu estou funcionando no automático? E por último, o que é que eu venho repetindo dentro de mim? O que é que eu venho tentando me dizer e sem escutar? O que eu te sugiro agora é uma ação simples, pequena. Não é nada grandioso, é uma ação possível. O que você pode fazer? Uma coisa bem pequena, pode ser marcar terapia, pode ser uma caminhada de 15 minutos em silêncio, pode ser escrever agora sobre como foi a sua semana e como você se sentiu em cada momento. Pode ser até uma frase só, respirando fundo e você dizendo uma frase para você mesma, uma verdade que você já vem sentindo há um tempo e não tinha coragem ainda de falar em voz alta. Vamos tentar? Bem, eu fico por aqui e quero te convidar para me seguir lá no Instagram, é @psicristinabarbosa. E eu também queria pedir seu comentário, porque eu quero saber se essa conversa te abraçou de alguma forma. Eu espero que esse episódio te faça olhar para si mesma com mais carinho, porque na maioria das vezes, minha amiga, se escutar não começa com resposta. Começa com a coragem de não fugir das perguntas. A gente se vê no próximo episódio, viu? Até lá. Um beijo.